Boa noite, eu sou o Júlia Lisboa, nós estamos no Brasil Progressista, nosso canal do Facebook e do YouTube, nosso programa de Direito no Espelho. Hoje estamos recebendo aqui os desembargadores Roberto Carvalho Fraga, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Ricardo Carvalho Fraga, do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, e me acompanha aqui na bancada o meu amigo, meu professor, colega advogado Amarildo Maciel Martins. Senhores todos, bem-vindos ao Brasil Progressista. Desembargador Roberto, é uma honra receber, que está vindo pela primeira vez aqui no canal. E o Amarildo já veio aqui algumas vezes, e o desembargador Ricardo vem pela segunda vez também, é uma grande honra recebê-los. Hoje temos como tema o aniversário de 10 anos do novo Código de Processo Civil. E então, assim, Ricardo, desembargador Ricardo, eu vou começar fazendo dirigindo uma pergunta para ti. Quero que tu faça um preâmbulo aqui para o nosso, já que tem milhas de estudo no tema. Qual foi a necessidade que levou ao advento desse novo Código de Processo Civil? E se tu puder fazer um pequeno apanhado, assim, um pequeno resumo assim, dos objetivos atingidos nesses 10 anos. Querido, é uma honra, prazer te receber aqui no Brasil Progressista. Boa noite a todo o público que assiste. É um prazer estar aqui e agradecer ao Júlio, ao Amarildo, por propiciar esse momento. Nós temos uma afinidade que é ter filhos no João 23, o colégio, na minha visão, o melhor colégio da cidade, com respeito aos demais, e com práticas pedagógicas mais avançadas do que a Finlândia. Eu gosto de fazer essa brincadeira, mas acredito sim, tem práticas pedagógicas superiores às da Finlândia, que é o melhor lugar do país do mundo em educação, e que sou convencido que é o melhor colégio da cidade. Então essa afinidade com Júlia e com a Amarildo de termos filho no João 23, com todo respeito aos demais colégios. E agradecer, acima de tudo, por propiciar esse momento aqui de estar com o irmão, com o Roberto, porque apesar de termos profissões semelhantes, né, não é todo dia que você tem uma atividade profissional conjunta. Então, para mim, é uma satisfação muito grande. E agradeço ao Júlio e ao Amarildo por estar propiciando esse momento. E que é muito semelhante ao momento anterior que o Roberto e eu tivemos, quando esse código completava 5 anos. O advogado e professor Paulo Leal, da Unijuí, propiciou um momento que foi o Roberto e eu falando sobre os primeiros 5 anos deste Código de Processo Civil, também um evento virtual na Unijuí, e que eu deixei o link, o Julian vai colocar aí no canal, um evento que nós fizemos há 5 anos, e já tinha novidades, já tinha avanços, e acho que hoje muito mais, né? Já estamos com 10 anos. E tem muito ainda por descobrir nesse código, né? E ali já nos 5 anos, o Roberto e eu apresentamos questões interessantes, importantes, relevantes, e hoje aqui certamente vamos apresentar mais, né, já com 10 anos de experiência. Então, obrigado de novo, Júlio e Amarildo. Por nada, desembargador, boa noite a todos. Também cumprimento. Eu estava copiando o link aqui, desculpa. Pode falar, Amarildo. Tá bom, cumprimento aí, Júlia, mais uma vez pelo convite. Como sempre digo, né, eu não mereço o convite, mas quase sempre aceito, né, Júlia? Mas muito obrigado aí, é um prazer aí voltar aqui a esse espaço, né, dos bons debates, né,
e aqui no caso né, desse aniversário dos 10 anos do Código de Processo Civil de 2015, né? Então, obrigado mais uma vez. E aí, cumprimento o desembargador Ricardo Fraga, nosso desembargador do TRT aqui da 4ª Região, e o desembargador Roberto Fraga, do nosso Tribunal de Justiça. E gostaria de propor aos nossos dois convidados aí, a partir do que o desembargador Ricardo falou, assim, dessa evolução que nós vimos, né, no dia a dia aí, como operadores do direito observando, três questões, assim, na visão deles, como tem, inclusive, no dia a dia profissional, né, como julgadores, aí, como decisores, né, na operação diária, aí, na lida diária com o Código de Processo Civil, que são os temas da celeridade, da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional. Até porque eu peguei aqui da primeira parte do desembargador Ricardo, assim, que, assim entendido aqui, inegavelmente temos do Código BUSAI, o D73 para o atual, né, o Código de 2015, uma evolução, né, do nosso processo civil. Então, gostaria de propor aos nossos desembargadores e expositores aí essas três questões na visão deles, né, a celeridade, a segurança jurídica e a efetividade da prestação jurisdicional. Perfeito. Deixa eu dar as boas-vindas, então, assim, formalmente aqui para o desembargador Roberto Carvalho Fraga, que é uma honra aqui, e vamos, só um adendo, eu estou botando os links, viu, desembargador Ricardo, eu já botei o primeiro, eu vou botar um por um aqui nos comentários. Excelente, excelente. Aí o pessoal pode assistir. Por favor, desembargador Roberto, a palavra do senhor. Bom, boa noite a todos aí. Inicialmente agradecer aqui ao convite. Eu estou aqui com muita alegria, muita satisfação, né? Sempre me convido a participar de algum debate, né, envolvendo o direito, isso me incentiva muito, me deixa elétrico, né, ansioso para participar, para falar, para ouvir. Então, agradecer muito o convite aqui ao Júlio, ao Amarildo, ao Brasil Progressista, né? Repito aqui com muita satisfação que cá estou mormente ao lado do Ricardo. Ricardo é meu irmão mais velho e para mim é um ícone, né? Para quem trabalha com direito, uma pessoa totalmente dedicada ao direito, né? Então, sempre é um prazer, Ricardo, estar ao teu lado aqui conversando um pouco, seja que tema for sobre o direito, né? E para mim, que lecionei bastante processo civil, essa área, se não sou um apaixonado, sou um encantado pelo processo civil. Acho também, assim como o Ricardo já falou, como o Amarildo já falou, né, que o CPC novo foi uma excelente evolução no nosso sistema jurídico, né? Mas me atrevo a dizer, né, que ele é uma evolução, repito, mas que ele sofreu uma pequena amputação no que tange a pandemia. E por que eu digo isso? Né? Porque antes da pandemia, o CPC era um avanço esplêndido. Com a pandemia, o processo, maiormente processo civil é a área que eu trabalho, e eu acho que o CPC já está um pouco desatualizado. Nós estamos num processo totalmente virtual, totalmente online. O CPC, numa linguagem figurativa, talvez exagerada, é um CPC analógico com processo digital. Nós temos, sim, algumas inserções do CPC na área da virtualização, da área do online, mas acho que temos que avançar bastante ainda. Eu não quero aqui criar polêmica, mas acho que o nosso CPC já está logo precisando de uma melhora, de uma mudança, maiormente para isso, para entender como funciona o processo virtual. Que para nós que lidamos com direito, nós, juízes, advogados, promotores, foi uma mudança radical. Eu sou magistrado há 37 anos, completo esse mês isso, né? E assim, o meu trabalho mudou totalmente. Creio que do Ricardo também está alterado, dos senhores advogados também, é outra maneira de lidar com o direito. E o CPC, ao meu ver, ainda está um pouco capenga nesse cenário, porque, repito, ninguém esperava uma pandemia, ninguém esperava uma virtualização do processo, um processo totalmente online, e o CPC, ao meu ver, repito, tem que ainda avançar muito mais. Não estou muito satisfeito com o que temos hoje por aí. Repito, estamos num processo virtual com código quase analógico. Mas isso aqui vamos conversar ao passar do tempo aqui, tá bom? Eu só quero agradecer aqui o convite, é uma honra, uma satisfação, uma delícia. Obrigado.
A honra é toda nossa, desembargador. Amarildo, faça as honras da casa aí, meu querido. É sempre uma alegria te receber aqui. Tá bem, obrigado, Juliano. Bueno, não, acho que muito importante essa ponderação, né, trazida pelo desembargador Roberto, né, que também vi aqui, né, de repente o efeito pandêmico aí sobre um código que é relativamente novo, mas claro, assim, e essa necessidade, né, como acho que muito bem posto, né, da modernização de procedimentos, inclusive, né, e aquilo que também é um certo reclamo, assim, né, da sociedade, né, e uma aspiração de todos nós, né, de uma celeridade na tramitação, assim, e na acessibilidade, né, ou seja, ampliação do uso dos meios eletrônicos e tal, né, que o processo, né, com a virtualização, me parece, assim, que contudo, né, tem, assim, um nível razoável de satisfação, né. Fico pensando, assim, naquilo que a gente chama, assim, os gargalos do processo, seja o trabalhista, seja o processo civil, né, a execução, né. Então, hoje em dia, enfim, essa figura do chamado sniper para a localização de bens e valores, a teimosinha, e mesmo assim, no início de uma tramitação processual, as tutelas de urgência, provisórias, enfim, esse fortalecimento dessas medidas, assim, como apontava antes, assim, da efetividade, né, que me parece que são interessantes, né. A ideia também, assim, no caminho da segurança jurídica, assim, de referência dos tribunais superiores, né, como coisa de precedentes, né, que me parece que é um caminho, né, um caminho bastante adiantado já, assim, no dia a dia dos tribunais, né. Então, gostaria de lançar, assim, também essas questões para os comentários dos nossos expositores aí, né. Júlia e Amarildo e Roberto, acho que o doutor Amarildo colocou 3 valores relevantes, que é a questão da celeridade, da segurança e da efetividade. Acho que vai aparecer várias vezes nas nossas falas aqui, a celeridade, a segurança e a efetividade. Eu completo 40 anos no mês que vem, como juiz do trabalho. Abril de 2025, né, entrei em 1985, tive um ano antes como pretor, e como juiz do trabalho, então completo 40 anos em abril. E no nosso tema aqui, eu quando escrevo, Amarildo e Juliana, eu sempre coloco o N na frente, novo Código de Processo Civil, porque é diferente a função nossa, juiz, advogado, promotor, servidor, quem está trabalhando nos casos concretos, a gente leva um tempo para ajustar a lei nova à realidade, porque o papel nosso é esse, né, Amarildo? Ajustar a lei à realidade. Diferente de um professor, o professor lê o texto legal, percebe qual é a teoria que adotou, qual é a outra teoria que rejeitou, e já tem opinião, e já sai, né, fazendo os seus estudos sobre a lei nova. E nós que aplicamos a lei, temos que ir ajustando e vendo o que combina com a realidade e o que não tem nada a ver com a realidade. Então, eu, quando escrevo, faço questão de colocar o N na frente. Novo Código de Processo Civil, né, que segundo o Roberto já está ficando ultrapassado, mas ainda, de certo modo, é novo. Pelo menos na área da Justiça do Trabalho, talvez um pouquinho diferente da área do Roberto, na Justiça do Trabalho eu menciono 3 artigos que não foram compreendidos ainda. O artigo 489, que são os requisitos da sentença, né, não pretendo falar muito sobre isso, né, mas são requisitos da sentença, o artigo 489, que ali tinha requisitos, né, idealizados, né, não foram concretizados, é difícil de concretizar. Tem o artigo 938 e 1013, que eu pretendo falar mais adiante, várias vezes, o artigo 938 e o artigo 1013, que é o papel dos relatores nos tribunais. Os relatores nos tribunais têm uma função a mais do que o segundo, o terceiro, quarto, quinto juiz,
né? E isso não foi compreendido ainda. Eu pretendo tratar disso várias vezes aqui nas minhas falas. E o tema mais relevante, que é a uniformização da jurisprudência. E aí tem a ver com aquilo que o Amarildo menciona, que é a celeridade, segurança e Eu não sei se foi só para mim. O Ricardo, para mim, está fora do ar ainda. Congelou o Ricardo. atividade, que é o artigo 927 e seguinte. Tá. Ricardo, tu teve uns segundos congelado, agora tu está voltando. É o 927, tá? Mencionando 927 e seguintes, que é sobre a uniformização, e tem a ver com aquilo que o Amarildo menciona, celeridade, segurança e efetividade. E aí eu me reporto, Júlia, aquela vinda minha aqui no Brasil Progressista, em agosto de 2023, né, que nós tratamos principalmente sobre a uniformização, que o Amarildo lembrou, Alice no País das Maravilhas, né, que Alice, num determinado momento lá, pergunta, mas o que nós estamos julgando? Quem é o réu? Desembargador, esse link que está indo aqui, ó, é o que tu me mandou da uniformização da jurisprudência. Que foi aqui. E de lá para cá já temos novidade, de agosto de 2023 para cá já temos novidade. Mas, enfim, né, para finalizar essa intervenção aqui, eu digo que celeridade, segurança e efetividade são os valores principais que o Camarildo menciona, e esses artigos aqui a gente tem que compreender melhor, não é? 489, 938, 1013, 927, e não é fácil ajustar a lei à realidade. Verdade. Posso manifestar aqui, Julião? Né? Por favor. Eu concordo, Ricardo. Acho que o tema proposto pelo Amarildo aí, o tripé vai ser interessante, o debate, né? Eu só, assim, algumas colocações acho importante que se faça quando se fala no direito de hoje em dia, né? Eu falei para os senhores aqui que eu sou magistrado há 37 anos, né? Quando eu passei para Petor, né, uma regra estatística, se eu fizesse 10 sentenças ao mês, eu era estatisticamente um bom juiz. 10 sentenças ao mês. Eu não tinha assessoria nenhuma. É tudo comigo. Despacho, sentença, audiência. Mas se eu prolatasse 10 sentenças ao mês, estatisticamente eu era um bom juiz. E eu fazia mais que isso até. Hoje, se eu não olhar 20 votos, eu vou ser atropelado em meus processos. 20 votos ao dia. A gente fez uma sessão há pouco tempo atrás aqui, 2.411 processos. Uma sessão virtual. 2.411 processos. Quer dizer, vamos falar de efetividade? Vamos falar. Vamos falar de seriedade? Vamos falar. Mas tem que ver a realidade que nos cerca. A coisa está tomando uma forma, tamanho e quantidade, que é alarmante. É ruim para nós juízes, é ruim para os senhores advogados, é ruim para a promotora, é ruim para as partes. Né? Eu acho que nós temos que parar e repensar como é que o direito vai andar no Brasil, daqui para frente. A creche para no judiciário, a viagem que não deu certo para no judiciário, a pessoa que está doente vai para o judiciário, tudo vai para o judiciário. Eu acho que está sendo difícil nós satisfazer a população, e a nossa tarefa só pode ser essa, de uma forma com efetividade e serenidade. Vou deixar a segurança para falar mais adiante. Então, essa colocação minha aqui, eu acho importante. Eu gosto muito de falar em direito com essa experiência. Muito importante. Não, só com... Eu só vou mais uma colocação, depois eu deixo espaço aqui por hora. Esse tempo, um advogado entrou com uma apelação à meia-noite e 2 minutos. 2 minutos depois do prazo. Eu não recebi, intempestiva, entrou com embargos e veio falar comigo. Eu sempre atendo advogado, faço isso com o maior prazer, e disse, doutor, eu vou fazer 3 perguntas para o senhor. O senhor entrou com apelação meia-noite e 2, né? Se o senhor tivesse entrado meia-noite e 4, seria intempestiva? Pois é, meia-noite e 4 minutos, né? E se fosse meia-noite e 17, doutor? Não, meia-noite e 17, aí já fica mais difícil. Se fosse meia-noite e 37 minutos, seria intempestiva ou não? Aí seria intempestiva. Tá. Mas, doutor, vou te explicar o que houve, ele falando para mim. É que eu fui para o Canadá e a minha conexão em São Paulo atrasou. Então, eu acabei perdendo o prazo da meia-noite.
Não, então tá, doutor, eu vou botar no meu despacho isso, recebo a apelação, porque o advogado fez uma conexão para o Canadá, perdeu o voo em São Paulo, e então peticionou à meia-noite 2. Pode ser, doutor? Não, mas aí não dá, desembargador, eu não posso fazer isso aí. Não dá para fazer, doutor. Meia-noite é meia-noite. Então, aquele volume de serviço que me assola, que assola o Ricardo, com certeza atrapalhou esse advogado. Por 2 minutos ele perdeu os embargos, desculpa, a apelação. E a parte também. Então, o que é isso? Isso é essa modernidade que está atropelando o CPC, que não se tem escapatória, mas, apesar disso, eu acho que sim, nós temos que focar na efetividade, na serenidade e, maiormente, na segurança. Quanto mais processos nós tivermos, a segurança mais risco corre. Vou ficando por aqui, depois a gente conversa mais um pouquinho, tá bom? Não, acho que muito bem posto, assim, né? Muito bem posto, né, desembargador Roberto? Não sei se, Júlio, posso Vai, desembargador Roberto toca também num ponto, assim, né que a todos nós, né, angustia, né, que a saúde, quer dizer, a briga de vizinho, a pandemia, inclusive, trouxe muito isso, assim, né, pessoal? Isso se exacerbou, quer dizer, as pessoas todas em casa, então, né, eu não brigo no trânsito, mas eu brigo no local onde moro e tal, mas enfim, então, acho que é uma marca nossa essa, né, eu digo isso, quer dizer, um excesso de litigiosidade, né, mas eu gostaria de propor, assim, algo assim, que me parece que o CPC incrementou e acho que vem sendo muito bem, aliás, utilizado, que é aquilo que a gente chama, assim, de uma solução consensual dos conflitos. Bem, nós temos o conflito instaurado, ou enfim, uma lide instaurada, né? Especialmente a lide civil, o processo de trabalho, ele prima muito por isso, né? Que bom, né? Pela ideia do acordo e tal. Mas isso que temos visto, né? Quer dizer, a possibilidade lá, né? De as partes, desde logo, quer dizer, a parte, quando propõe a sua demanda, ela já indicar que ela tem interesse na conciliação. E o próprio juiz, né, eu percebo isso também, né, o juiz também acionando, claro, há aquelas situações assim que, né, em que não, essa solução, ou essa boa solução, ela não se apresenta, quer dizer, mas me parece assim que esse seria um dos, né, claro, temos aí, o desembargador Ricardo falou a ideia da uniformização, o IRDR, né, o incidente de repetição de demandas repetitivas, né, de resolução, perdão, né, mas eu me lembrava disso, né, quer dizer, a ideia dos muitos acordos que acontecem por conta da conciliação, da mediação, claro, tirante aqueles casos em que, né, pela experiência prática, né, especialmente dos senhores, quer dizer, a matéria, assim, notoriamente, ela dispensaria a audiência. Mas há aquelas situações, né, em que, ou quando as partes não têm interesse, mas essa possibilidade, sim, me parece que ela pode, né, diria assim, dialogar ou mitigar um tanto, né, e de fato, assim, o desembargador Roberto traz números que impressionam, né, da sua experiência, inclusive, de início profissional e o que ocorre hoje. Mas, né, claro, me parece que uma das questões, e a própria postura, digo nossa, inclusive dos advogados, das partes, né, qual seja da colaboração, né, que foi um princípio ali muito bem introduzido no artigo 6º do Código de Processo Civil. Então, gostaria de propor também diria assim, por mais que possa ser uma aparente contradição, quer dizer, de fato, o volume é gigantesco, nós observamos, né, mas essas possibilidades, né, que se apresentam, que é, no caso, a ideia, né, das conciliações, né, que acontecem da base e até o Supremo Tribunal, inclusive, né, mas é isso, para não tomar muito tempo. Júlia, posso fazer uma consideração? Ricardo, eu só quero acrescentar um ingrediente nessa pergunta do Amarildo. Se vocês percebem, vamos botar aí nos últimos 20 anos, um aumento da litigiosidade, ou isso vem se abrandando. É só esse ingrediente. Primeiramente, mencionar a conciliação, porque eu estou numa atividade no tribunal, segunda-feira acho que o tribunal vai confirmar o meu nome, por uma atividade de conciliação que tem havido algo importante no seu trabalho,
Nós teremos em maio aqui a Semana da Conciliação na Justiça do Trabalho, final de maio, a Semana Nacional, e a abertura vai ser no Rio Grande do Sul. E amanhã eu participo de um debate com uma desembargadora de São Paulo, do TRT de São Paulo, a desembargadora Ivani Contini Bramante. Amanhã, já faço a propaganda, se o Júlio me permite. Amanhã, Claro, nesta sexta-feira, dia 21, de 3 às 16 horas, é um evento virtual, basta entrar no site do tribunal, ou então na escola EJUDE 4, e aí temos um evento sobre conciliação, é bastante importante. E vou mencionar lá adiante também outros números, além desses que o Roberto menciona, individual, vou mencionar os números gerais da justiça. Mas assim, na questão da uniformização e celeridade, quando se aprovou esse código, o ministro Gilmar, que tem estudos principalmente na Alemanha e não nos Estados Unidos, ele viu que as alterações eram significativas e propôs que nós ficássemos com um período de vacância de 5 anos, para que se compreendesse bem o código. É só colocar ministro Gilmar, 5 anos, novo código, e tem vários sites, que esse eu não passei o site para o Júlia, mas é fácil encontrar. Ministro Gilmar, CPC, 5 anos, ele propôs que nós ficássemos 5 anos debatendo o novo código, e não como nós ficamos apenas meio ano. 6 meses, foi pouco. E a principal questão que nós tivemos foi o veto para o artigo 333. A presidente da República vetou, por sugestão da OAB Nacional, o artigo 333, que tinha o incidente de coletivização. Quando o juiz, ao final do processo, percebesse que aquela questão se repetia, ele fazia um incidente, um mini processo, e tratava de coletivizar a decisão. Era algo inovatório. Eu digo hoje que nós temos, digo com alguma dúvida, nós temos um dos melhores judiciários do mundo. Se esse artigo tivesse sido aprovado, eu diria com convicção, nós temos sim um dos melhores judiciários do mundo. E esse artigo foi vetado por sugestão da OAB Nacional. Eu sei que teria dificuldades esse artigo, né? Quem é que participaria desse incidente, o mesmo advogado ou outro? Quais as consequências para aquele processo já estaria decidido, né? Esse incidente valeria só para os próximos, né? Enfim, eu reconheço que era uma inovação ousada demais, era um avanço muito grande, né? Mas era um avanço. E aí, com o veto desse artigo, o que é que nós temos hoje? Se decide os casos individualmente e depois eu vou usar uma expressão leiga, você corre atrás para uniformizar. E corre atrás mesmo. Qual é o caso que é igual, qual é o caso que é parecido. Isso na Justiça do Trabalho não é fácil. Depois da decisão, você fica o procurador, o advogado, o juiz, esse caso é igual àquele de ontem, não, é igual ao de ontem. E aí, então, essa uniformização não é simples. E aí, como é que fica aquilo que o Amarildo mencionou no início, a celeridade, né? A própria efetividade, o número de processos trabalhistas que não é cumprido é altíssimo. Eu acho que o Roberto não sabe o número de processos trabalhistas que não é cumprido, que não é executado. É altíssimo. Nós temos, Roberto, um Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. E empresas pequenas e até empresa média está lá no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Então, é grande, Roberto, o índice de decisões trabalhistas que não são
cumpridas. Enfim, eu repito, nós temos um dos melhores judiciários do mundo, mas se esse artigo tivesse sido aprovado, eu diria com muita maior convicção, nós temos um dos melhores judiciários do mundo. Tá bom. Júlio, posso te responder a pergunta se eu acho que está aumentando os processos ou coisa parecida? Claro, por favor. Mas eu assino 100 vezes embaixo, é lógico que sim. Eu sou do tempo que o processo era do João contra a Maria. Agora não, os autores mudam. Os réus, eu tenho uma fila de 10 réus que são iguais. Não vou citar aqui para não fazer propaganda negativa, mas tem alguns réus na justiça comum que são tradicionais. Assim, responde a 5 mil processos, 10 mil processos, 100 mil processos. Né? Por quê? Porque são demandas que estão se repetindo contra esses réus que insistem em não cumprir a regra legal que o Estado normatizou. No que tange aqui aos processos coletivos, né, Ricardo? Na minha área aqui, poucas sentenças não é efetivada. Eu sei que o trabalhista tem a execução, é o pior cenário para a lei de trabalhista. Para nós aqui, no momento, não é ainda. Uma série de fatores, mas não vem ao caso aqui a gente estrangular esses fatores. Mas aqui o RTR, eu acho que o Amarildo falou nisso, né, Amarildo? Isso é uma boa solução. Está se avançando muito nisso. Ainda um pouco devagar, mas está melhorando muito a sistemática. Por quê? Porque resolver de uma forma igual vários processos é lógico que é o que tem que se buscar. No que tange a conciliação, a conciliação, ao meu ver, não vai diminuir o número de processos, mas diminui, sim, o tempo de duração do processo. Na área de família, eu trabalhei muito tempo como juiz da família, poucos processos iam em adiante. Eu acho que 60, 70, o tempo sempre se matava na conciliação, na primeira audiência. Então, tinha, assim, bastante processo, mas o tempo da duração do processo era pequeno, porque a conciliação resolvia ignorância. E a família tem uma característica que eu acho essencial, que eu me esforço para trazer possível, mas acho que é muito difícil. A família, a conciliação, fazia bem as partes. Uma coisa, eu separando o João e a Maria, chegar lá e o juiz decidiu, o filho vai ficar com a Maria, a casa vai ficar com o João, uma decisão imposta pelo judiciário, pelo Estado juiz. Ao contrário, uma conciliação entre o João e a Maria e o juiz e o promotor, consensualizavam e resolviam a 4 a 5 mãos, eles seriam satisfeitos da audiência. Eu fiz o acordo lá, eu vou ficar com o Joãozinho, a minha mulher vai ficar com parte da casa, eu vou visitar a Mariazinha de 5 em 5 dias. Então, é uma solução consensualizada. Na família fazia bem as partes. Dava uma noção de melhor justiça a eles. E o processo se estancava por aí. Se nós conseguirmos fazer isso possível, não sei se para o trabalhista pode ser, Ricardo, uma conciliação mais efetiva, em que as partes sentem e consensualizam no resultado do processo, é mais rápido e é bom para as partes. E fica um sentimento de justiça mais forte ainda que aquela sentença, aquele acordo imposto pelo Estado Judiciário. Mas, repito assim, Júlio, tem aumentado. E eu, no final, eu vou fazer umas colocações talvez mais ousadas aí, já peço até dele aqui para os senhores, o que eu vejo no civil aí, Mas, por enquanto, à vontade. Eu acho que o nosso CPC também, concordo com o Ricardo, o judiciário é muito bom, muito bom, sempre vendo assim, quantidade e qualidade. Me dê lá 50 processos para julgar um mês, vou estrachinar. Agora, me dá 2.000 processos para julgar um mês, tu tem que julgar rápido. Não tem que fazer. Porque a parte quer o julgamento rápido, e aí tu tem que acelerar. Não esquecendo nunca da segurança no julgamento, isso é peça essencial. Agora, a meta do CNJ para nós, do CIV, o processo não pode ultrapassar 100 dias. A nível de tribunal se consegue isso. A nível de primeiro grau, eu acho que é mais difícil. Mas lá, por exemplo, no meu gabinete, na minha câmara, o processo com mais de 100 dias é muito difícil. E caiu para mim, em 100 dias tem que estar feito um acordo, julgado, colocado em sessão e resolvido. Mas tu vai carregando a máquina, tu vai trabalhando e vamos lá. Mas mesmo assim, acho que o nosso judiciário está muito bom. Acho que está muito bom. Ao menos não onde eu estou vendo ele. Tá bom. Júlio, pode ser? Vai lá. Foi interessante, Roberto, falar de direito de família, porque eu acho que o direito de família é o mais parecido com o direito do trabalho, porque é um direito social. E eu contar um caso, acho que tem público leigo aqui também, eu fazendo uma audiência de conciliação e os herdeiros aceitavam o valor que a empresa propunha, mas não queriam que aparecesse na ata conciliação
porque tratava-se da morte do trabalhador, né? E eu percebi aquilo depois de algumas tratativas, aí eu digo, não, mas vamos escrever assim, as partes chegam à conclusão, concordo que a sentença, que a decisão será cumprida da seguinte maneira, tantas parcelas, coisa e tal. Não escrevemos a palavra conciliação. Aí o advogado perguntou, sim, doutor, mas na estatística? Não, na estatística vai constar como conciliação, porque é uma conciliação. Mas a ata não tem a palavrinha conciliação. As partes chegam ao consenso que a decisão será cumprida da seguinte maneira, tantas parcelas, coisa e tal. Né? Porque era a morte do pai, os herdeiros não queriam que aparecesse, que aceitaram, que conciliaram a morte do pai. Então, é um pouco isso que o Roberto, né, quase disse, que eu vou dizer mais explicitamente. O papel do juiz hoje é levar as partes, através dos advogados, né, levar as partes a se sentirem dona do processo. Nós temos um texto, o Roberto e eu, que escrevemos, 60 anos em sala de audiência. Só 20... O princípio da cooperação, né? O princípio da cooperação está lá no Código de Processo Civil, nos primeiros artigos. 20 anos em sala de audiência o Roberto, né? 20 anos eu, né? Antes de irmos para os tribunais, 20 anos Roberto, 20 anos eu e 20 anos o pai, né? Que o pai foi juiz também, e somando cada um ficou 20 anos, aos todos 60 anos em sala de audiência. Então, acho que a experiência nossa é essa. O papel do juiz é fazer as partes, através dos seus advogados, se sentirem donas do processo, seja para conciliar, seja para construir uma solução em direito à família, em direito ao trabalho, e porque a sociedade nossa hoje avança numa velocidade, né? Vocês viram aqui, eu estou chamando o Código de Processo de novo, e o Roberto, na primeira fala dele, já apontou que talvez esteja superado. E nós estamos falando aqui de Código de Processo, e no Senado já tem alteração do Código Civil. O próprio Código Civil já está no Senado, alterações. Né? Então, nós estamos tratando aqui, já tem novidade ali. Quer dizer, a sociedade anda rápido. E o juiz não pode ficar como aquele juiz antigo, certo, errado. O juiz tem que fazer a sociedade se movimentar, as partes se movimentarem, né? E, através dos seus advogados, se adonarem do processo. É isso, Júnior. Tá certo. Não, Interessante. Né, fica, o desembargador Roberto falava no começo assim, né? É um CPC analógico para um mundo cada vez mais virtual, mais digitalizado e tal, né? Claro, a gente fica vendo aqui, né, sentindo que o CPC, vamos chamar assim, né, talvez isso seja um grande lugar comum que eu venha falar, né, ele não, né, fica evidente que ele não resolve todos os problemas, né, claro, né, e aí, mas, ao mesmo tempo, a gente tem os papéis, falávamos aqui, né, dos temas que são os grandes temas que são enfrentados pelo Supremo, pelo STJ e também pelo TST, né, e nesse meio, né, quer dizer, enfim, dentro da ideia assim, de harmonizar as decisões do judiciário em geral e tal, e aí ficam aqueles aspectos, como a gente vinha tateando aqui, os práticos do dia a dia forense, né, do dia a dia da atividade do Estado juiz, né, e muitos deles, né, a gente fica vendo assim, né, eles acabam sendo encabeçados, protagonizados pelo CNJ, né, que em certa medida concorre bastante assim, né, na regulamentação de vários temas processuais, né, e tal, e vez e outra assim, né, do funcionamento do judiciário em geral, assim, né. Então fico também me recordando disso assim, né, a partir do que comentamos desde o início aqui da conversa, né, que é a ideia do papel uniformizador, bom papel, aliás, que a jurisprudência tem, dentro daquela ideia, assim, né, de não termos decisões contraditórias, uma ideia da estabilidade da jurisprudência, segurança jurídica, já tateamos bastante aqui, né? Então, gostaria, assim, de repente, se pudesse, assim, haver alguma menção, assim, disso, né? Claro que temos aqui um código, né, que novo, mas, né, pontua muito bem o desembargador Roberto, né, que né, apresenta alguma
alguma eventual defasagem em relação à realidade, mas né, ao mesmo tempo os papéis, né, dos órgãos de cúpula, talvez, do Judiciário e do próprio Conselho Nacional de Justiça, que atua um tanto quanto nisso também, né? Amarildo, Ricardo, Júnior, se me permite aqui. O CPC, partindo nesse gancho do Amarildo, o CPC ele traz essa ideia de que a jurisprudência é muito importante. Né? E realmente nas minhas decisões, outras, sempre tem uma citação de jurisprudência, e pouca doutrina. Quando eu comecei no judiciário, era orientação ao juiz novo, toda sentença tem que ter citação de doutrina. Se der, coloca a jurisprudência. Agora não. Agora, toda decisão, seja minha, seja uma petição inicial no advogado, toda petição tem uma jurisprudência. Um colega meu que é exagerado disse, nós estamos virando uma common law, o que vale aqui é a jurisprudência. Né? Então, a doutrina está ficando um pouco esquecida. Por quê? Porque essa massificação do processo, esse aumento geométrico de processo, faz com que a gente comece a decidir de acordo com o que se decidiu semana passada, se decidiu ontem, se decidiu na sessão passada. Então, mas isso, repito assim, o CPC traz essa ideia, traz essa fortificação da jurisprudência. Tá? E eu acho que é um papel importante, Marinho, acho que sim. Acho que é uma forma de tornar mais dinâmica a nossa tarefa de julgar, de fazer petição, de fazer com que o processo tramite, né? Se basear mais na jurisprudência. Tá? Acho que é um papel importante que o CPC... Eu só não quero deixar passar em branco a ideia que eu estou criticando o CPC, não estou criticando o CPC. O CPC foi muito bom, é muito importante, só que ele, o CPC, não esperava que houvesse uma pandemia. Ele, o CPC, não esperava que os processos fossem ser digitalizados, que a tramitação fosse online. Ele não estava preparado para isso. E nem podia estar, não se imaginava isso. Quando é que ia se imaginar que nós ia trabalhar mais em casa que nos tribunais? Hoje, tu vai no tribunal, não tem advogado lá. Tem um que outro para falar com o desembargador. Antes, os tribunais, os fóruns eram lotados. Se ia todo dia, de manhã, de tarde, se ficava de noite, que era audiência presencial. Hoje, o que é? A digitalização é quase a regra. É quase a regra. E o CPC não trouxe essa ideia, porque, repito, ele não podia imaginar isso, que o processo ia mudar tanto. Então, assim, não pense que eu estou criticando o CPC, não estou criticando, só acho que ele tem que sofrer algumas mudanças para se tornar menos analógico, e para facilitar esse processo digitalizado, que é a regra, isso não tem mais volta, Né? Há um tempo atrás, minha filha fazia direito, e todo final do ano eu dizia, vamos comprar código, vamos comprar o CPC da Saraiva. Ela nunca aceitava, a Patrícia ainda. Até um dia eu disse, pai, não fala isso em código de papel, parece um velho, pai. Não fale que quer botar papel para mim. Eu, tá bom, Patrícia, nunca mais vou te perguntar. E ele não queria saber disso, né? E não quero saber. Hoje eu sei que quem dá aula, antes o pessoal acompanhava a aula com notebook, agora tem alunos acompanhando a aula com o celular, anotando a aula no celular. Caderno, lápis, papel, borracha, não existe mais. Os caras anotam a aula no celular. Quer dizer, o CPC tem uma coisa nesse sentido? Não tem. Tá, vamos conversando aos poucos. Amarildo, Juliano, posso continuar? Vai. Isso que o Roberto disse, vocês estão vendo o livro ali, ó. Eu não tenho código aqui em casa, em papel, porque é muito mais rápido eu dizer o artigo que eu quero e procurar no computador. Yeah. Qual é o artigo 927, o que diz o artigo 928? Aparece o texto na hora. Imagina procurar em papel, é o 927 ou é o 928? Então, ali não tem nenhum código ali, aqui também não tem nenhum código, o código está aqui no computador, então é uma nova realidade. Então, eu vou pedir desculpa para dizer o que eu vou dizer agora. Os profissionais de direito não vão se assustar, mas quem é leigo vai se assustar. 80 milhões de processos no Brasil. 80 milhões de processos no Brasil. Claro que a maioria é previdenciário e tributário. A maioria é previdenciário e tributário. Eu passei um link para o Juliano, eu acho que ele vai colocar, uma professora do Rio de Janeiro, Daniela, eu assisti uma palestra dela na Emerge, Escola da Magistratura do Rio de Janeiro. 1/3 do PIB está sendo debatido em algum tipo de processo.
com o fisco federal, estaduais, municipais. A inadimplência é comparável a 1/3 do PIB. Aqueles que pagam impostos pagam 1/3 a mais. Aqueles que pagam impostos pagam 1/3 a mais de impostos por causa dos que não pagam. Eu estou falando de impostos municipais, estaduais e tributários. No Rio de Janeiro, processo sobre impostos municipais e estaduais, 5 milhões de processos no Rio de Janeiro. Santa Catarina parece que é o estado que tem mais debates sobre impostos. Então, só te apartar no que tange ao número. A minha primeira comarca, não vou citar o nome, porque não acho interessante, isso aí de lá ficou 600 processos. Esse tempo eu fui lá visitar a comarca, a cidade tem 12 mil habitantes, tem 14 mil processos no fórum. Mais processos que habitantes. Então, isso é trabalho, mas é um mundo novo, né? Então, isso é tributário. Previdenciário, não tenho o número aqui, mas também, né? Desses 80 milhões, metade deles é tributário e previdenciário. E previdenciário é a população de baixa renda, né? Que é a autora, quer discutir alguns centavos a mais da aposentadoria, né? Tem aquele processo da vida toda que está sendo noticiado nesses dias, né? Não está resolvido ainda, porque no Supremo ficou 5-5, aí tem o desempate, e às vezes também a Previdência é autora. Então, desses 80 milhões de processos, nessas duas áreas, né, é difícil. Trabalhista é 4 milhões. Hein? Trabalhista, a gente ouve muito reclamação na grande imprensa das empresas, mas é 4 milhões para 80 milhões. E na vez que nós tivemos aqui, a Marildo e Júlia, parece que eram 70 milhões, né? Já era 80, Ricardo. Já era 80? Já era 80. Mas já era 80, mas eu trouxe um dado um pouquinho anterior, de 70. Ele estava chegando nos 80. Então, são esses os números que nós lidamos, né? Sim. O Roberto mencionou o número de processos que ele tem que ver por dia. Eu também, eu tenho que ver por dia 10 processos meus, mais 10 do segundo juiz e mais 10 do terceiro juiz. Eu tenho que me posicionar em 30 processos por dia. Pois é, eu quando no ano, acho que foi ano passado, a gente fez aquela live, eu falei muito, eu me debato muito, viu, desembargador Roberto, eu me debato muito com a questão da inteligência artificial. Bom tema. Eu tenho uma má vontade com ela, eu confesso que eu tenho uma má vontade com ela, mas eu vou dar um dado aqui, do meu canal. Hoje eu termino uma live e o equipamento me dá a opção de produzir edições que eu manualmente ia levar dias para fazer, ele me faz em 20 minutos e me larga pronta, apertando um botão. Então são duas perguntas que eu quero... Então eu quero fazer uma pergunta sobre inteligência artificial, mas essa pergunta vai envolver vários fatores. Primeiro, nós não sabíamos, quando fizemos a live passada, se a inteligência artificial ela ia cumprir com as expectativas de ajudar nisso aí, né? De ajudar nesse serviço burocrático, não vai precisar mais o cara carimbando lá e vai apertar um botão e vai saltar. Se ela atingiu esse objetivo, se ela tinha, desembargador Roberto, alguns efeitos colaterais que a gente não estava vendo, em que peta isso aí. E outra informação, viu, Amarildo, que eu quero dar para vocês, que a gente fez uma live sobre a questão econômica, e o Carlos Paiva, um grande economista, nos deu uma coisa que eu não tinha pensado ainda, uma informação. Por quê, Ricardo?
nós tivemos a desindustrialização provocou uma grande massa de desemprego da indústria, mas isso não tinha afetado o setor de serviços. E quero pensar, desembargador Roberto, que o aquecimento dos setores de serviços é que provoca essa grande litigiosidade na esfera civil, né? Porque vai passar todos os contratos, todos os serviços estão desfilando na justiça civil. E agora, a inteligência artificial que vem aí vai desempregar em massa, Amarildo, no setor de serviços. Isso aí já é o mundo está se preparando para isso. E o desembargador Ricardo. Então, assim, eu sei que são vários temas aqui, dá para a gente falar uma meia hora sobre isso, mas eu queria que vocês dessem um olhar, botasse a lupa na inteligência artificial e nesse pacote que vem aí. Tá. O Júlio me pega de surpresa, eu vou puxar aqui um texto que eu não li ainda, mas surpresa é surpresa. Está aqui na pasta um texto que eu não li ainda, mas vou procurar aqui com calma. Mas deixa eu dizer aqui, eu acho que quando eu vim na vez anterior aqui, eu usei uma outra expressão, uso de dados estruturados, que é o atual estágio que a gente faz, às vezes chamam de inteligência artificial, mas não é. É uso intensivo de dados estruturados. É tarefa repetitiva, é procurar processo igual, é procurar jurisprudência semelhante. Eu acho que é o atual estágio, uso intensivo de dados estruturados. Mas também tem algumas iniciativas de inteligência artificial. Eu participei 2 sextas-feiras recentes agora, a penúltima e a antepenúltima, 2 aulas de 1h30, 2, sobre um chat da Justiça do Trabalho, chat JT, organizado pelo TST. Então a gente colocava ali alguns problemas e a inteligência artificial respondia. Eu coloquei sobre organização do gabinete e a inteligência artificial respondeu, dando sugestões, né? Não é fácil esse debate, não é fácil. Esse texto que eu procurei aqui na pasta, que eu não li ainda, que tem que ler, é um estudioso aqui da Unicinos, Rafael Grosmo, que ele fala da necessidade de nós regulamentarmos isto. Tem que ter, por exemplo, a fiscalização humana, porque a inteligência artificial faz aquilo que se chama alucina. Ela sabe qual é a jurisprudência que eu estou procurando, ela sabe o que o Roberto pensa, ela já apresenta aquilo que a gente quer encontrar. Então, ela, entre aspas, alucina. Ela meio que inventa, né? Ela inventa, ela alucina. E aí, esse texto, Rafael Grossman, que eu li um parágrafo, ele menciona que a regulamentação de inteligência artificial das redes sociais e de toda essa área que deva ter nos Estados Unidos é diferente da que deva ter na Europa e da que deva ter aqui entre nós. Porque os Estados Unidos é o país sede dessas empresas, a Europa tem um desenvolvimento diferente do nosso e o nosso, né, bem diferente ainda. Então, nós temos que ter uma regulamentação cuidadosa disso. E nós já estamos entrando sem regra nenhuma. Eu já percebo, às vezes, petição que são escritas por inteligência artificial. A dificuldade maior que eu vejo é que leva a debates para fora do direito. Né? Eu li uma petição outro dia, que não quero detalhar para não identificar, mas que visivelmente tinha sido escrita por IA e tinha ali conceitos de fora do direito. Né? Nós temos que ficar no direito e trazer as contribuições das outras áreas, mas fazer o debate jurídico, né? Então, não é fácil esse tema. Ricardo, sim, eu acho que a inteligência artificial vai ajudar muito o judiciário, como vai ajudar vários setores da nossa sociedade civil, é certo isso. É um caminho que não tem volta.
Só que eu acho que tem que ser aos poucos. Né? A alimentação da inteligência artificial a nível do judiciário é muito importante. Tá? E está se alimentando pouco a pouco, e devagar, e tem que ser assim. Tá? E tem um caso lá que estourou há pouco tempo atrás, né, que um advogado atrás de uma jurisprudência foi para a inteligência artificial e ela inventou a jurisprudência. Vamos imaginar assim, vamos para ser o caso concreto. Ele queria uma jurisprudência de um acidente de trânsito, que o carro veio da esquerda e o carro veio da direita em alta velocidade. E aí inventou uma jurisprudência nesse sentido. Criando até o nome de relator e número de acordo, que não existia. Né? Porque o Ricardo falou. O Ricardo usou outro termo aí, qual é o termo usado, Ricardo? Não é inventado. Alucina. Porque a IA quer dar uma solução à pergunta. Então, ela alucinou e procurou, criou uma jurisprudência que não correspondia à realidade dos fatos jurídicos. Tá? Então, eu repito assim, a IA nós vamos usar, sim, vamos usar, já estamos usando, na busca de bens está se usando aqui, na busca de endereço está se usando, mas tem que ser passo a passo, passo a passo. Não é que amanhã vamos trocar a nossa inteligência humana pela artificial, não é assim. Tá? Tem que ser aos pouquinhos. Mas acho que vai ajudar muito, sim, muito, muito. Tá? Aí o CPC tem que avançar um pouco também, né? Tem que se adaptar aí. É interessante. A gente vê um debate assim. Desculpa puxar para minha colher aqui, botar minha colher no meio disso aí. Mas a gente tem hoje um debate no mundo sobre a regulamentação de rede social. Sim, exato. Isso aí, e aí então tu vê, desembargador Roberto, eu vi esses dias, faz alguns meses, o ministro Alexandre de Moraes disse o seguinte: vamos estabelecer a regra assim, o que vale na vida natural, na vida normal, na vida real, vale no mundo virtual. Mas aí eu te pergunto, a gente já introduziu esse assunto, mas não é sobre isso, é só para ter um preâmbulo. Tu tá no Facebook, por exemplo, e tu tá no modo amigos, Amarildo. Vocês devem ter. Eu acho que o desembargador Roberto não tem Facebook aqui. Todo menos Instagram eu tenho. Né? Instagram tem. Mas o Amarildo e o Ricardo temos no Facebook. Então, o Amarildo, que usa só com os amigos lá, o pessoal da faculdade, o pessoal do colégio que joga bola, ele bota no modo privado. Então ele faz os comentários no modo privado. E o Julian, ali do lado, tem um canal na web e faz tudo no modo público. Como é que nós vamos igualar essas duas práticas? É claro que tem quando o Amarildo, aquilo que o Amarildo fala, tem uma finalidade. No modo privado, entre amigos, aquilo que o Júlia fala pro público. Então, assim, já começa por aí uma dificuldade regulamentar. Mas o âmago da questão é o seguinte: nós estamos falando aqui de um código. E tem um livro de Harvard que fala en passant sobre, que é como as democracias morrem, que fala en passant sobre as regras da democracia. E ele diz que as instituições, desembargadores, elas funcionam muito melhores nos países que não têm tradição de regra escrita. E aí eu vejo assim, aqui, então, será que, além do desembargador Roberto, a gente está vendo um código com 10 anos que já está envelhecendo? Nós estamos vendo a filha, os filhos da gente que não vão conhecer, não vão carregar os códigos, ainda bem, graças a Deus, né? Carregar aqueles códigos pesados que estavam 2 anos estava desatualizado aquilo, era um negócio. Não te lembro da mãe daquele negócio? Tinha vários aqui. Eu usava para botar o computador em cima, para botar o monitor em cima. O código, eu que fiz na PUC, o código canônico, Amarildo. Botava aqui, botei muito computador em cima do código canônico. Mas assim, tu veja só, a pergunta que eu faço é o seguinte:
não está na hora nós, operadores nós que viemos de uma tradição romanística, nós, operadores do direito aqui, brasileiros, da tradição romanística, começar a pensar numa tradição que não dependa tanto da regra escrita. Deixa eu ir devagar aqui, já que nós estamos num terreno difícil, eu ir devagar. Encontrei aqui o texto que eu disse do Rafael Groman, Marco Schneider e Sérgio Amadeu da Silveira. Soberania e inteligência artificial. Perspectivas brasileiras. É um texto, né, pequeno, anunciando um livro. Contar um caso aqui. Uma advogada de empresa chegou no gabinete com uma petição, uma cautelar, umas figuras processuais difíceis de tratar, porque o processo já estava numa fase adiantada, ela queria uma cautelar, porque o reclamante tinha feito críticas à empresa. Eu digo, não, doutor, isso aqui se resolve, vamos marcar uma audiência. A audiência cautelar, vai ouvir, o processo está em recurso de revista, o que vai fazer? Eu digo, processualmente não é fácil, mas vamos fazer uma audiência e dizer para o reclamante que ele não podia criticar a empresa. Fizemos a audiência, o reclamante com o advogado, é claro. Doutor, seu cliente criticou a empresa aqui, não pode. Pois é, coisa e tal, como é que a gente faz? O processo já não está mais aqui, já está em Brasília, como é que vai buscar um processo de lá para fazer uma cautelar? Como é que vai fazer isso? Não, o reclamante apaga aqui a crítica, deleta. Mas ele não trouxe o celular? Não, pega o meu celular aqui, entra como se fosse ele e deleta. Põe o código dele, a senha dele, tá aqui o celular. Deletou a crítica à empresa ali na hora. Imagina se nós tivéssemos ficado discutindo a cautelar, buscar o processo que estava em Brasília. Né? Nós temos que ter um senso de praticidade, né? Usar a tecnologia a nosso favor. Né? O México tem um novo Código de Procedimentos Civis e Familiares, né? Do ano 2024 ou 2023. Novo Código de Procedimentos Civis e Familiares. E ali tem audiência virtual, processo virtual. Isso que o México tem o princípio da oralidade bem acentuado, mais do que o nosso. Né? A oralidade lá é a regra, Júlia, bem mais que o nosso. Mas mesmo mantiveram o princípio da oralidade, eles colocaram lá procedimentos virtuais avançadíssimos, mais que o nosso. Né? Então, dá para combinar oralidade, praticidade com avanços tecnológicos. Né? O computador é para nos ajudar, não é para atrapalhar, né? Posso falar uma colocação aqui? Quando eu estava ainda no primeiro grau... Estão me ouvindo? Não. Assumi um estagiário lá no meu gabinete, eu chamava um rapaz, uma menina, eu vou te mostrar o que é uma petição inicial. Isso aqui é petição inicial. Vá lá, lê a petição inicial e volta para conversar comigo. Aí o estagiário voltava. Doutor, o autor tem razão. Olha aqui, olha o que aconteceu. O Tário tem razão. Tá, esquece isso. Vai lá ler a contestação. Vinha lá o estagiário, tá? Doutor, não sei se o autor tem razão. Mas por que tu falaste que tinha? Não, mas olha o que o falou na contestação. Tá, então, guarda essas duas fundamentação e vai lá e olha a prova. Olha depoimento pessoal, olha a perícia, olha a fotografia, olha a prova oral e vem falar comigo. Porque é assim que se decide o processo. Todos nós sabemos que todo processo, seja civil, seja de família, seja crime, seja trabalhista, o essencial é provar aquilo que as partes querem. E talvez aí, Júlio, a IA possa nos ajudar. Esse tempo que eu estava vendo um filme, Minority Report, um filme Tom Cruise aí, né? Uma fantasia, né? Uma questão do pré-crime, rapidamente aqui. O que acontecia? Alguns mutantes enxergavam a ocorrência de um crime e avisavam lá o setor da polícia e do judiciário, e iam lá e impediam que o crime ocorresse. Assistiram esse filme ou não? É bem legal. É uma fantasia mais interessante. E eu estava vendo esse filme, eu comecei a pensar, olha aí, se nós fizéssemos isso para o processo civil,
Nós, se nos antecipássemos ou concentrássemos realmente o julgamento num ato só. A sessão é una pelo CPC? Mas não é. Nós conseguimos concentrar tudo, a prova, de uma forma muito rápida no processo civil. E eu acho que nós vamos ter que caminhar para isso. Até acho que não é o momento para nós, talvez nem falar sobre isso, mas eu estou falando, não é o momento para se implementar isso a nível do sistema jurídico brasileiro. Não é hoje, não vai ser daqui a 5 anos, talvez daqui a 10 anos. Nós vamos ter que mudar muito o processo civil. E mudar não é assim, não é melhorar o agravo de instrumento, não é agilizar a questão da apelação, não é diminuir o prazo do juiz, aumentar o prazo do advogado, não é isso. É uma mudança radical a nível do processo civil. Ou então, daqui a 10 anos, vai ser impraticável trabalhar como nós estamos trabalhando. E repito assim, é uma mudança radical. Eu estou pensando, mas a ideia é muito nova, é muito cedo. Repito, acho que nosso sistema jurídico não está preparado para uma mudança tão radical, mas alguém vai fazer isso. Eu talvez não, eu me aposento daqui um tempo mais, mas os nossos filhos, nossos netos, nós vamos ter outro. Nós estamos julgando como se julgava 40 anos atrás, petição inicial, contestação, réplica, audiência, pô, não se tem mais tempo para fazer isso. A quantidade não possibilita que se faça mais assim. Nós vamos ter uma revolução muito, muito forte a nível do processo civil, do processo penal, do processo trabalhista. Repito, não é o momento. Por enquanto, vamos continuar com o CPC, que avançou, que a gente está conseguindo julgar os processos satisfatoriamente, mas vai ter que ter uma mudança muito forte, senhores, a médio prazo. Muito bem. Queria fazer um breve comentário também, né? Acho que, ouvindo assim agora por último as manifestações dos desembargadores Roberto e Ricardo, né? Quer dizer, aquele caso prático que o desembargador Ricardo trouxe, né? Bem a questão do tempo, né? E o tempo, inclusive, como hoje, sem dúvida alguma, uma questão de direito e de justiça, né? E agora o desembargador Roberto, né? Quer dizer, como tratar, então, acho que renderia um bom programa, talvez, né, Juliano? E desembargadores, né? Exato, o tempo como um componente do próprio direito à vida, né? Quer dizer, porque é nele, né? Nele, tempo atual, né? Que nós vivemos uma existência que está posto aqui, que é cada vez mais atribulada, inclusive, né? Mas, bem, o que me parece assim, que fica dessa boa conversa que tivemos aqui, né? Sei que o Júlio vai fazer o fechamento ali logo mais. Que temos aí, sim, né? Muito embora tenhamos, né? Acho que quanto a isso, sim, me parece que temos um acordo, um consenso aqui, né? Temos um bom código, mas que tem muitos desafios e obstáculos, né? Que estão postos aqui, né? E talvez, né? Esse tema, né? Esse tema do um valor que para nós é tão caro, para nossa existência, como a gente falava, né? Aqui, o fator tempo, né? Ele ainda se coloca como talvez um dos obstáculos aí, né? Para a atividade de todos nós, né? Um valor muito, muito caro. Mas era esse breve comentário aí, Julian e desembargadores. Tudo bem. Gente, assim, a bola, desembargador Roberto, a bola rolou aqui 68 minutos. Eu tô falando, a bola rolou, eu sempre falo, mas hoje tem um motivo especial a mais para falar, que eu já fiz o convite aceito pelo desembargador Roberto para o programa de futebol que nós vamos ter aqui. Tá, e antes de encaminhar para a fala final, viu, Amarildo? Eu quero te dizer, viu, desembargador Ricardo, que minha filha não está mais no João 23, mas eu me considero pai. Olha aí. Eu me considero pai de João 23, que a gente se considera eternamente. O Leonardo também não está mais. E eu tenho pedido para o pessoal, eu tenho me colocado à disposição, viu, Amarildo? Principalmente para a turma do João Sem Mordaça, que eu quero dizer que o Brasil progressista está aqui de portas abertas para a família João 23, que considera a minha família. E esse dia, agora de manhã, ontem de manhã, eu trouxe o Flávio Dutra, o jornalista Flávio Dutra, que também sei que é da família João 23 também. Então é isso, fica esse registro, eu quero encaminhar agora, viu? Não sei, Amarildo, tu quer fazer uma fala final também? O Amarildo também, o Amarildo, ele tá aqui disfarçado de apresentador, mas ele é um convidado também. Não, obrigado, Juliano. Como dizia o Mário Quintana, eu não mereço, mas aceito, Juliano.
Não, só tenho a agradecer aí, né? E quero dizer assim, agradecer o convite, né? E ter convivido aqui, né? Mais uma vez nesse belo, bom e riquíssimo espaço, né? E como a gente diz assim, a vida é feita de muitos atos pedagógicos. Aprendi muito aqui mais uma vez, né? Contigo, com os desembargadores aí. E mesmo que vez ou outra assim acabe não conseguindo participar, não te arrependa de me convidar, pelo menos para ficar aqui na bancada ouvindo, né? Não desista. Sempre o que muito de bom a gente ouve, aprende e leva adiante, que é o importante para todos nós. Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Julian, e desembargador Ricardo e desembargador Roberto. Obrigado. Obrigado, querido. Posso falar para deixar o Ricardo encerrar o programa, que eu acho mais interessante? Pode, fica à vontade. Dizer assim, achei excelente nossa conversa aqui. Eu vejo que para transformar uma ideia em realidade, para tirar a ideia do mundo das ideias e colocar no mundo prático, no dia a dia, na nossa vida real, a primeira forma, o que é? É conversar sobre a ideia, é debater, é trazer a ideia para o campo das ideias, para depois trazer para o mundo real. E acho que é isso que nós fizemos hoje aqui. Embora muito tema, muito assunto, muito rápido, né? Mas isso é da vida de hoje, né? Mas, assim, eu queria agradecer de coração o convite, Júnior, Amarildo. Um prazer, Ricardo, sempre estar ao teu lado aqui. Dizer que para mim, foi muito gratificante. Né? Espero não ter atropelado muito, né? Até acho que atropelei, mas é que o tema me deixa elétrico, né? Elétrico, porque eu estou no dia a dia trabalhando no processo civil, muito processo, não é o que eu queria ter mais calma para trabalhar, com mais paciência, com mais qualidade, mas não tem o que fazer. O CPC não é ruim, não me entendo mal, mas eu acho que está ultrapassado em boa parte. Mas, assim, uma alegria, uma satisfação, agradeço de coração o convite e estou sempre à disposição, tá bom? Grande abraço a todos aí. Uma honra, querido, um abraço forte. Desembargador Ricardo. Para as pessoas leigas do direito, dizer algo assim positivo e bonito. Nós temos exemplos extraordinários do Brasil para o mundo. O nosso Código de Defesa do Consumidor, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, o Estatuto das Cidades, que tem que ser descoberto, a própria Constituição de 1988. Então, nós temos esses documentos aqui que é a contribuição do Brasil para o mundo. São sensacionais, são documentos da humanidade. Para os profissionais do direito, eu quero dizer que nós temos um livro para lançar o mês que vem, já me autoconvido, Júnior, para vir aqui de novo para falar só sobre o livro. Já está aceito o autoconvite. Tem prefácio do Roberto e juízes do Uruguai, da Argentina, da Espanha. Direito do trabalho para além da pandemia. E mencionar algo interessante, porque o Roberto falou na pandemia logo no início, eu deixei para falar no final. Eu estava lendo o texto do colega da Argentina e eu com dificuldade de entender. Eu achei estranho aquilo, porque eu leio em espanhol, né? Em espanhol a gente lê todo dia, e eu não conseguia entender o texto, estava difícil de entender. Aí eu parei de ler e fui ler o texto da Espanha, muito semelhante, sobre regulamentações na época da pandemia. E o juiz da Espanha disse, com todas as letras, esse artigo é difícil de entender e é de propósito porque tem que ser difícil de entender. Nós estamos entrando numa era que tem certas leis que fogem do debate público e fazem um texto de difícil compreensão. Então não é eu que estava mal no espanhol, com dificuldade de entender o texto da Argentina. É a lei que era difícil mesmo e o juiz da Espanha disse isso. Esse artigo é complexo mesmo, porque é de propósito. Então, nós temos que entender e só tem uma maneira de compreender melhor a realidade, é fazendo mais debates como esse, e sendo com amigos e com irmão, melhor ainda. Muito obrigado, Júlia e Amarildo. Obrigado, querido. Eu quero dizer que, assim, pode não parecer, mas eu concordo com o professor Denis Streck que direito não é uma coisa fácil de entender. Né? Não é mesmo, né? Nós estamos falando aqui de questões transcendentais, de séculos, para construir determinados conceitos, determinados princípios.
E nós aqui, nós corremos contra o tempo e tentamos trazer aqui no canal. E a ideia aqui no canal é fazer um bem bolado. Nós não vamos fazer uma coisa só para acadêmicos, para doutores, porque senão isso aí a universidade já faz muito melhor, né? Mas também não vamos vamos honrar o direito com o nosso esforço de fazer o nosso melhor, de fazer um debate com qualidade. E eu acho que isso a gente tem conseguido, de certa forma, fazer. Então é isso. Dito isso, eu quero dizer o seguinte: olha, desembargador Roberto, foi uma participação brilhante. Eu acho que eu fico honrado, feliz com a sua presença aqui. Quero agradecer a presença aqui do meu amigo. Eu às vezes sou um pouco informal com o meu amigo, desembargador Ricardo Carvalho Fraga, que, para quem não sabe, é um dos maiores juristas que nós temos no Rio Grande do Sul, e eu sei disso tomando café com ele no João 23, e ele me contando os estudos dele. Mas assim, o desembargador Ricardo é tão generoso, é uma pessoa tão generosa, como é próprio dos grandes homens, né, dos grandes pensadores, que às vezes ele não se mostra em todo o conhecimento que ele tem. E é por isso que ele está aqui, e é por isso que me honra também a presença dele, uma das pessoas mais íntegras que eu conheço, que quero deixar isso aqui bem frisado, aqui no Brasil Progressista. Meu amigo, colega, Amarildo Maciel Martins, também, que eu considero um grande jurista também, assim, um estilo muito parecido com o desembargador Ricardo. Ele também, ele não faz muito alarde, mas ele sabe muito. Ele não deve para nenhum outro jurista aí do direito público, nenhum outro grande jurista do direito público e do direito do trabalho também, onde ele atua também. Muito obrigado. O Brasil Progressista agradece a presença. Esse foi o Direito no Espelho. Falamos dos 10 anos do novo Código de Processo Civil. Quero que se inscrevam no canal, curtam, comentem, participem, ajudem nós. Vamos botar uma energia nisso aqui. Vamos construir um espaço onde a gente possa falar com liberdade e com coração limpo das coisas que são tão importantes para nós. Muito obrigado, senhores. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa noite, gente. Obrigado.